Olá, boa noite. Eu estava com a Smiley na página dela, mas não estava a dar, e então agora trocamos e estamos na minha conta. Boa noite, já estou a ver, pelo menos o Fernando, eu sei que ele estava já do outro lado. Ora, vamos ver se dá. Vamos aqui pedir ao universo. Ó, já está. Ó, Já está, mas olha, eu não te vejo, mas pronto, não paciência. vês? Oh, que Não, mas cacete. não faz mal. Mas já É, estou a ver. está bem, isto já me aconteceu também, que fica um quadradinho preto e o outro fica bem, mas não faz mal, fica gravado, fica bem, Fica, né? não, eu estou a Não, ver problema, bem, à fica, partida fica bem. Olha, mas eu estou a pensar na exatamente. sugestão do Lucas. Boa De noite a reiniciar. todos, antes de mais, mas eu estava, por acaso, a sugestão do Lucas, eles estavam a indicar que era, porque eu estava, sabes o que é que eu estava a fazer? Eu estava a sair do Uhum. Instagram e a entrar, por isso é que eu ia-te Sim, pedir para aderir. ok. E desliguei mesmo o Instagram, tipo do telefone, fechei a Uhum. janela mesmo, Sim, tipo a sim. entrar de novo, que foi a última vez quando eu te pedi para entrar. Mas olha, já não é a primeira vez que acontece e comigo, quando alguém me convida, é sempre um stress e já não é a primeira vez que o direto passa para a minha, eu não sei como é que se diz, para o meu perfil. Para a tua conta, sim. E então Olha, não faz mal, a gente, olha, faz conta que estamos em tua casa, ok? sim, sim, eu vou imaginar que eu te estou a ver, porque eu não te estou a ver. Eu vou imaginar que estou a falar contigo ao telefone assim como Isso, antigamente, sabes? sim, boa. Pronto, é ótimo. Olha, Paula, muito obrigada mesmo por aceitar aqui o convite. Fiquei muito contente mesmo. Hum, e é para mim um grande prazer, ok? Ter esta conversa aqui contigo, onde possas contar um bocadinho da tua história, né? Que acho que é fantástica, é tão inspiradora. Olhem, indo lá atrás, não é? Lá atrás, eu tenho consciência da minha mediunidade desde pequena. Portanto, eu, 4, 5 anos, eu falava com os espíritos. Eu costumo dizer é que eu tive a sensatez de não andar a dizer a toda a gente. E Ok. então nunca passei por aquilo que eu sei, que conheço de pessoas que me contam que os pais levaram ao padre para fechar o cofre, que pronto, que tiveram algumas, vamos dizer, não vou dizer traumas, mas se calhar vou usar a palavra trauma sem ser, vamos dizer, com a gravidade de um trauma de infância, mas muita gente tem o trauma e ganhou muitos mais medos por causa de terem também falado sobre isso. E a única pessoa que eu falei, aliás, eu num summit em 2023, eu partilhei esta história lá, porque eu nunca me vou esquecer. A única pessoa que eu partilhei foi com a minha avó materna, com a minha avó Linda, e eu devia ter à volta de 5 anos, porque eu sabia que a minha avó também via e ouvia. E porque a gente sabe, os médios têm este radar, ok? A gente sabe quem está mais consciente e quem não está. E se tiver aí alguém que sinta isso, acreditem, vocês sabem, ok? Ai, como é que eu sei? É aquela cena, a gente sabe, é tipo um radar. Olha, é como o carro que agora tem aqueles sensores todos. Como é que o carro sabe que está-se a aproximar do muro, né? O carro não Uhum. sabe, mas sabe. Ele começa a apitar. Pronto, isso é um bocadinho como aos médiuns. A gente, quando tem consciência da nossa mediunidade, a gente sabe quais são os outros que têm. E então eu sabia que a minha avó era como eu, ou que eu era como ela, e, e então eu resolvi um dia perguntar à minha avó, e a reação que eu tive, claro, foi com todas as crenças religiosas, né? A minha avó
começou-se a benzer e a dizer cruz credo ficas canhoto, que é o diabo e não voltes a falar com ele. E então eu pensei, bem, eu também não posso falar com a minha avó, ninguém percebe nada disto. E ainda bem que eu pensei assim, porque eu tive calada. Mas por volta, eu não me lembro bem, 10, 11 anos, eu já estava no ciclo, aqui em Portugal é o quinto, sexto ano. Uhum. E eu comecei a ler mãos, mas eu entrava mesmo em transe. Eu canalizava, né? Mas não sabia que estava a canalizar. E às vezes, diz o Chichi que eu às vezes até incorporava e nem me apercebia, que era incorporação inconsciente. E eu Uhum. achava imensa piada aquilo, porque as mães das minhas colegas da escola às vezes começavam a chorar, outras ficavam a olhar para mim, ficavam brancas, porque eu devia ter acertado, olha, acertado em alguma coisa, eu achava aquilo super hilariante. A minha história é muito parecida à de muita gente, que é, eu achava que era anormal, e então eu queria ser normal. Eu queria encaixar onde toda a gente estava, porque então quando nós chegamos ali aos 15, 16, 17 anos, né, quando somos teenagers, nós queremos ser aceitos pelos outros, nós queremos ser iguais aos outros. E eu era uma miúda muito insegura. Claro que se perguntares a quem me conhecia vão dizer que não, que eu era extremamente confiante, mas não, eu era muito insegura, porque eu também fui molestada em criança, ok? E isso afetou muito a minha autoestima e o meu amor próprio. E então, na minha necessidade de querer ser aceita, eu durante, sei lá quantos anos, dos 17, 18 até aos 33, 34, obrigado, Chichi, eu enchei os espíritos, eu mandava-os todos embora, ok? Aparecia um espírito, ai, ajuda-me, ai, eu mandava tudo embora, eu dizia, não, vai-te embora, não estou, eu fechava os olhos e dizia, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, e os espíritos desapareciam. Eu agora rio-me, nunca tive aquele medo, e eu sei que muita gente tem muito medo, eu por acaso nunca tive muito medo. Quando era miúda tinha um bocadinho medo do escuro, mas sempre tentei enfrentar o meu medo. E este é o conselho que eu dou às pessoas, independentemente da idade que vocês tenham agora, não é? Que estão aqui a ouvir. Trabalhem os medos, porque nós temos medos devido a crenças mais religiosas do que de outras áreas, portanto, na maior parte religiosas. E eu lamento-vos informar, mas a religião é tudo inventado pelo homem. É tudo, nada daquilo é real, daquilo que é dito, ok? Nem vai haver nenhum apocalipse, a Terra não vai, lamento-vos informar, a Terra não vai acabar, ok? Nem a humanidade. Às vezes dá vontade com tanta coisa que a gente vê, mas não, a humanidade também não vai acabar. E os espíritos, eu também gosto de brincar e dizer, se eles nos fizessem mal, já há milhões de anos que não existiam seres humanos, ok? Nós já estávamos todos mortos. Porque não há porta que os trave, não há sal que ponham que os trave, não há nada, porque a única forma de travar um espírito com uma energia mais baixa é na coragem, é nos medos, enfrentando os medos. Essa é que é a nossa arma. E por isso eu digo, para quem tem a indignidade e para já se quiserem desenvolvê-la, né, Jamila? Têm os meus cursos. Exatamente. Mas, meus e de outras pessoas também, né? Mas eu tenho que falar é dos meus. Os meus cursos, os meus workshops, os meus e-books, ok? Para quem queira. Quem não está ainda nem aí, não faz mal. Vão trabalhando os medos, que é isto faz sentido eu estar com medo, ok? Porque o medo a gente deve ter se vier um gajo de 2 metros ou até mais baixo para nos vir roubar a carteira, ok? Aí a gente, se não sabe karaté e kung fu, se calhar é melhor darmos-lhe a carteira e pronto. E depois vamos mudar de calças, porque se calhar já fizemos xixi pelas calças abaixo.
Agora, É com os mesmo. espíritos, não. Porque não existem verdadeiramente espíritos maus, ok? Mesmo os nossos obsessores, não é? Que o pessoal gosta muito desta palavra, e os nossos encostos são tudo criações da nossa própria energia. Eu não vou dizer que eles não existem, eles existem, mas eles existem nestas pessoas que os criam. Ou seja, se eu tiver medo de andar ansiosa, se eu estiver deprimida, se eu, lá está, se eu vejo e tenho medo, o que é que eu vou ver? Eu vou ver exatamente aquilo que eu tenho medo. Aquilo que eu tenho medo, exatamente. Por falar em medo, faz-me lembrar, por exemplo, as crianças. Eu agora, como mãe, sinto muito Sim, isso. Como é que eu lido com a minha criança, não é? Com os meus filhos? Como é que eu os ajudo, por exemplo, a não sentir medo? O meu filho mais velho, por exemplo, ele agora tem 12 anos, mas quando tinha para aí 4, 5, ele começou a dizer e começava a chorar, agarrava-se a mim a chorar. Ele tinha um medo enorme, brutal sim. de morrer. Mas porque Nunca nós, senti. nós começamos a pôr crenças, mal eles ouvem. Aliás, eles ainda estão na barriga e já estão com crenças, já estão a ser programados, ok? Infelizmente. E, ou seja, trabalhando em nós, claro que vamos ajudar todas as crianças, esse é o ponto fundamental, mas tentando não passar crenças, por exemplo, histórias do diabo, histórias do papão, se tu portares mal bem o papão, vocês já estão a criar uma personagem fictícia, para vocês é fictícia, para o pai e para a mãe, e para aquela criança vai ser bem real, porque ele vai criá-la mesmo. Opá, cria mais coisas como o Pai Natal e a Fadinha dos Dentes, e há coisas tão bonitas para se inventar. Ou seja, lá está, o despertar já pede para os pais terem um ambiente mais positivo no discurso e nas crenças em casa. Porque se isso acontecer, olha, eu gosto, imaginem assim, eu gosto de dar exemplos, não é? O Tarzan, posso dar o exemplo do Tarzan? Tarzan cresceu no meio da selva, né? Ele é uma personagem fictícia, mas acho que toda a gente mais ou menos conhece a história de Tarzan, os pais Exato, naufragaram. Pronto, para quem não conheça, estou a resumir o máximo. Hein? Os pais naufragaram, acho que era século XIX, ao final do século XIX, ao início do século XX, foram parar acho que em África, e o pai e a mãe morreram e o Tarzan foi criado por uma comunidade de gorilas. Peço desculpa, gorilas. O Tarzan cresceu a andar como eles, a saltar nas árvores. Por acaso, isto é uma história de ficção, mas isto é muito elucidativo do nosso comportamento enquanto seres humanos, ok? Ele não falava, ele grunhia, ele lutava, pronto, ele aprendeu a ser um gorila, ok? exato. O que é que nós fazemos com as crianças? Se eu projetar as minhas crenças e os meus medos numa criança, ela vai crescer, entre aspas, a andar como eu, a falar como eu. Olha, isso é uma coisa gira. Aqui em Portugal, no Norte, diz mais asneiras, né? Aquilo que é considerado asneiras. E porquê que é difícil mudar isso? Eu espero que não mudem, porque eu gosto muito como eles falam no Norte, né? Mas é assim, como é que é possível mudar isso? Isso tinha que mudar nos adultos para que as crianças crescessem em casa sem ouvir os palavrões, ok? E Exato. não os repetirem ou não fazerem daquilo. Por acaso, no dia estava no Instagram, apesar de ser um vídeo em inglês, eu delirei. Porque eram miúdos, estou a falar miúdos com ainda mal a falar, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, a responderem, os pais a perguntarem coisas e eles respondiam tipo fuck off, bitch. Pronto, isto é tipo termos em português, não vou traduzir. Mas são asneiras. Olha, eu ri-me tanto a ver aquele vídeo porque nós somos macaquinhos de imitação. Imitação. Então, se tu queres que o teu filho perca medos, trabalha os teus medos. Porque depois os medos dele a ti vão parecer ridículos. A tua
mesmo que tu não notes, as tuas ações vão mudar. Por exemplo, Uhum. eu vou-vos dar um exemplo do que é ter medo dos espíritos. Aquelas pessoas que estão sempre a fazer coisas de proteção, sejam banhos, sejam defumações, sejam. Não tem mal nenhum, ok? Mas vou-vos já dizer que se vocês não perderem o medo, vocês defumam a casa 30.000 vezes e estão lá sempre encostos e obsessores, ok? Eu posso vos dizer como é que eu faço. Eu, por exemplo, eu mudei de casa há 3 anos e meio para aqui, agora onde eu estou. Eu fiz o mesmo na outra casa quando cheguei lá. Não disse foi nada ao meu companheiro na altura, porque ele também não ia acreditar. Então, é aquelas coisas que a gente Sim, faz, ok? exato. Que é quando eu mudo, na primeiro dia, na primeira noite que eu vou dormir né, numa casa nova, né? Espero eu ainda pelo menos mudar de casa mais uma vez, mais três, pelo amor da santa, né? Olha que eu tenho quase 50 anos já. Então, olha, eu gosto de chamar o Arcanjo Miguel, mas é assim, é alguém que vocês acreditem, ou ninguém, ok? Podem pedir só ao universo. Mas eu gosto de chamar o Arcanjo Miguel porque eu gosto de lhe pedir para ele bater as asas. Eu digo-lhe assim: olha, Arcanjo Miguel, eu vou mudar para aqui, esta agora é a minha casa, vem aqui bater as asas e protege lá a minha casinha, porque eu também trabalho em casa. E quando eu Uhum. comecei a dar consultas, eu tive uma consulta no início, porque eu não tinha pedido para eles me fecharem o escritório quando eu comecei a dar consultas. E eu assumia que aquilo era uma casa, apesar de ser a minha casa, eu assumia que o escritório não era a minha casa. Ok? Isso é possível fazer na energia. O escritório não é a minha casa, é onde eu recebo clientes. Tá? É a minha energia, é meu também, mas não é a minha casa, que é para não haver interferência nenhuma na minha energia de casa. E então eu lembro-me de estar a dar consulta e, e apareceu um espírito. E eu perguntei quem era, e não era nada, era um espírito perdido que tinha passado ali. E eu a dizer, ele depois não me dizia nada, e eu dizia à senhora, descrevi o espírito à senhora, e disse: olha, está aqui um espírito, assim, 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 tá, 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 tá. E não era nada da consulta, pronto, era o gajo que tinha passado ali. Mas eu peço muito e simplesmente ao Arcanjo Miguel para ele vir bater as asas e criar proteção na minha casa. Eu só faço isto quando eu mudo, depois acabou-se. Ok? Ok. Nós não viemos cá para ter que estar sempre a fazer rituais e ter que estar. Que é como eu vejo às vezes. Olha, no início do mês, vai começar o mês. Ui, quantos vídeos é que eu vou ver do soprar a canela, Super do não sei que é canela. do louro, não sei que é do banho? Eu uma vez peguei no Instagram e, e fui andando e pus like, pus um coração no e então começou-me a aparecer mais coisas daqueles. Eu comecei-me a rir Imenso. passado um bocado e pensei assim, bem, se eu fosse fazer tudo o que esta malta diz, eu precisava tirar sempre folga no dia 1 de cada mês, precisava de ir ao supermercado no dia antes do dia 1 todos os meses, para me Exatamente. ir abastecer e para dedicar o dia a fazer rituais de proteção a mim, à casa, à carteira, porque depois já para tudo e mais alguma coisa. E É eu dizer assim, cansativo, né? ah, e, Torna-se cansativo, uma coisa que não não faz dá sentido. para. Não faz sentido. Comecem-se a questionar se faz sentido. Eu não digo para não fazerem, ok? Tenham em atenção. Quando a gente faz com gosto, com amor, não interfere na nossa vida, pelo contrário, a gente até sente que preenche mais o nosso dia, está tudo certo. Quando vocês dizem assim, porra, ainda não acendi a vela hoje da guarda, tenho que ir acender. Não vão acender a vela hoje da guarda nesta vibração. Vocês estão a acender uma vela e não estão a pôr lá energia nenhuma. Ai, hoje é dia 1, tenho que ir fazer não sei o quê, o ritual. Não, Então, olha, vocês estão a fazer como se não estejam a fazer nada. Ok? Exato. Como se não estejam a fazer nada. Se é com Sim, amor. se não estás com a intenção certa e com a vibração certa, é o mesmo que nada, não E é? é obrigação, não é do coração. Lembrei-se Exato. disto. Ok?
Olha, hoje estava, quando me quiseres interromper, manda-me calar, está bem, Ismila? Eu hoje estava a ver, quer dizer, não estava a ver, fiquei curiosa. Parece-me que há um. Eu gosto muito de ver séries, documentários sobre. E Uhum. gosto muito de ver séries documentais sobre cultos e religiões. E então, hum, parece-me que há uma da cientologia. Eu já, por acaso, eu já fui investigar a cientologia porque fiquei curiosa, já foi há uns anos. E parece-me que eles usam coisas parecidas às terapias do biofeedback e da ressonância magnética quântica, porque eles utilizam energia e aparelhos, utilizam a Para medir, física quântica. sim. E como é óbvio, aquilo claro que funciona, né? Claro que se vê mudanças internas e na vida. Ahm, mas eu estava a ver um trailer, portanto eu vi o trailer, fiquei super, até disse ao Chichi, olha, não sei, mas eu quero ver esta série, portanto vê lá se esta série me vem, se me aparece aqui à frente que eu quero ver. Porque a série está a falar dos abusos de pessoas que saíram de lá, inclusive a Lea Remini, que é uma atriz, por acaso eu conheço quem gosta de comédia, se calhar não conhece o nome dela, mas de certeza já viram filmes ou séries dela. Que eu não sei agora o nome da série. Pois ela ficou muito conhecida como uma série cómica, mas eu não me lembro do nome da série. Lea Remini. Ela é HA, acho que é assim, ela é americana, Lea Remini. Ela cresceu naquela religião porque a mãe já lá estava. Não nasceu lá, mas desde criança ela cresceu lá e ela saiu. Olha, é a religião do Tom Cruise, talvez assim vocês cheguem lá. E claro, os abusos, a série interessou-me porque parece que a mulher lá não sei como é que se chama, do líder do culto, desapareceu há 17 anos. Desapareceu, se calhar. Aliás, eu perguntei ao Chichi, ela está. E ele disse-me que sim, que ela que está, que ela morreu. Ahm, uma coisa que eu quero partilhar aqui com vocês. Como eu estava a dizer, atenção aos rituais, eles não têm nada de mal quando são com o coração, ok? E quando não interferem no vosso dia a dia. Quando fazem sentido para vocês, mesmo que não faça sentido para mais ninguém, ok? Isto é espiritualidade, são as minhas regras, é aquilo que é certo para mim. Quando é um culto, é quando vos é dito quais são as regras. Os mais comuns, eles dizem com quem podes casar e não podes. A que horas é que podes dormir e não podes? Com quem é que podes casar e ter filhos? Como é que rezas? Como tudo isto é um Até culto. dias para cortar o cabelo. Sim, eu quando estive na religião espírita tinha que pedir autorização para pintar ou cortar o cabelo. Eu tive 3 anos sem cortar o cabelo, ok? Aborrecia-me ir pedir autorização para cortar o cabelo e então deixei andar. Mas quando há, tenham atenção, porque por acaso no outro dia disse à minha mãe, vão aparecer muitos cultos, ok? Porquê? Uns novos, uns que já existem ainda vão crescer mais. Porque o pessoal está a despertar. A modernidade está a despertar. E no meio dos medos, vem tudo dos medos, ok? Eu não saí do tema. Parece que saí, mas não saí. Os medos e as inseguranças fazem com que as pessoas vão procurar um especialista, ok? E essas pessoas desses cultos estão sempre ansiosas para angariar novos seguidores, ok? Porque lhes dá uma mensalidade e lhes permite viver bem. Então, a única coisa que eu vos alerto não é não vão, ok? Porque, olha, eu estive numa religião espírita quase 3 anos e aprendi lá muita coisa, ok? Foi muito bom para mim. Mas saí quando tive que sair, pronto. E há umas que são menos perigosas, né? Eu estou a falar de uma religião que eu entrei,
isso aí, entrei por convite, porque é por convite, olha, lá está, por convite. Olha, quem me quiser seguir, são livres de o fazer, ok? Eu não preciso de convidar ninguém. Aqui há diferenças entre espiritualidade e religião. Na espiritualidade não há regras, as regras são as tuas, ok? Não há líderes, nós somos todos iguais. Eu posso partilhar a minha verdade e tu a tua, ok? Olha, a Sasha também teve 10 anos, epá, 10 anos, graduaste, ué. Olha, eu quando fui para lá, isto, eu disse isto, ok? Eu disse isto, estava lá uns meses. Eu não consigo viver sem isto. Eu disse isto. E ao fim de menos de 3 anos, foi quase, mas não chegou, eu já não estava lá, ok? Nem de coração, nem de corpo. Primeiro comecei a não estar de coração, ainda ia, olha, ela está com medo, com, porque eles metem-nos o medo, ok? Isso é outra coisa. A religião cultiva o medo, a espiritualidade cultiva a liberdade. Há muitas diferenças, ok? A religião ensina orações e credos. A espiritualidade ensina a tu seres tu mesma. Quanto mais vocês forem o eu, mais vocês sabem quem sou eu, mais vocês encaixam no que vieram cá fazer e mais livres vocês se sentem. Só que eu estou a falar da religião, depois já há a parte social e cultural também. O ser aceito pela família, as crenças familiares, as crenças. Enfim, olhem, isto dá para escrever um livro. Havia de escrever um livro só sobre este tema. Depois ninguém compra, né? É por lá. Medos e Oh, crenças. oh, se calhar não é bem assim que ninguém compra, Não, Paula. tinha que arranjar um título que levasse as pessoas a comprar. O pessoal quando vê Sim, medos, eu não tenho medos nenhuns, nem tenho crenças nenhumas. Olha, nós somos ego. O ego é criado em crenças. Olha, os medos que os filhos das Milei têm, os medos que os vossos filhos têm, os medos que as crianças têm, os medos que vocês têm, vêm de crenças religiosas, culturais e sociais. Então, como é que eu às vezes rio-me quando eu ouço pessoas a dizer, ai não, eu já limpei tudo, eu já estou aqui uma pessoa nova. E eu digo, até como é que está a tua vida? Está na mesma. Pois, então é porque se calhar ainda não está, se calhar não está assim tão bem trabalhado como tu pensas. exato. Olha, veja, a Susana diz assim: a mim, um irmão meu disse-me que quem não está numa religião é alguém desorientado na vida. Eu respondi que nunca me senti mais orientada. Boa. E lembrem-se que nós não somos todos iguais e não viemos todos cá para despertar ao mesmo tempo, ok? A Sim, Sasha diz. é assim, eu respeito, não é? Aliás, eu cresci também, fui criada dentro da religião católica, não? Eh, E eu, neste momento, respeito, mas não partilho. Pronto, simplesmente é isso. Eh, Às vezes tenho umas discussões, às vezes vou picar a minha mãe assim um bocadinho, porque ela é aquela que é a âncora, pronto, ali na religião. Às vezes vou picá-la um bocadinho, só para ver se ela abre um bocadinho o pensamento, porque, por exemplo, ela agarra-se muito à Bíblia, né? E uma frase que eu aprendi até com o meu marido é: a história, os livros são escritos pelos sobreviventes, né? Portanto, tu nunca vais ter no livro escrita toda a verdade, só tens uma parte, Tens uma, só tens, tens uma verdade, uma. tens Por uma, exemplo, exato, este não direto tens. hoje vai trazer, no final, amanhã, daqui a uma semana, imagina que a gente perguntava a 10 pessoas que estiveram agora aqui hoje connosco. Então, o que é que tu tiraste do direto? Nós vamos ter 10 feedbacks diferentes, ok? Diferentes, Que é exatamente. exatamente o que acontece
É todos, até nos livros de história, quando eu vejo alguém dizer os livros de história estão todos incorretos, eu acredito, eu não sei aonde, nem me interessa, olha, paciência. Por exemplo, quem descobriu o Brasil, há muitas discussões em história, eu acho interessante, né? Mas, no entanto, na escola ensinam-nos uma verdade, uma. Exatamente. Quem gostar de filosofia, a filosofia, eu sempre gostei de filosofia. A filosofia tem uma coisa bonita, porque é o questionamento e a visão. A filosofia traz-nos, olha, traz-nos que tudo é verdade, traz-nos que tudo é possível, tudo é discutível, não há verdades absolutas, ok? E olha, a Sasha diz que adora a filosofia, é verdade, porque quem, quem, quem começa a desprender-se dos medos e das crenças e começa a sair da caixa, quem é a ovelha negra, ok, da família, é natural que goste mais de temas filosóficos e de filosofia e de conversas mais abertas, sem julgamento, porque não há verdades absolutas. Aliás, haverá alguma verdade absoluta, mas não é neste plano, não é para nós, não é para esta humanidade, digamos assim. Ela existirá, mas será. Quando a gente estiver do lado de lá, não sei, mas daquilo que eles me mostram, iremos ter acesso a essa verdade. Eu às vezes penso o que é que aconteceria se as igrejas todas, a nível mundial, viessem dizer que, portanto, elas se partissem, deixassem de existir e viessem dizer para o mundo tudo o que nós vos ensinamos foi mentira. Não, não pode ser, não pode ser assim. Por isso é que o despertar tem que ser lento. Por isso é que nós temos que aprender a largar o outro ao tempo dele. E alguns vão morrer e nunca vão abrir os olhos para outras verdades, não é? Tem a ver com a ideologia. Portanto, a religião também é ideológica, a espiritualidade não é ideológica. A religião é assente em dogmas, a espiritualidade não. Há muita coisa que nós temos que entender e ser gratos para quem começa a questionar e para quem começa a mudar a sua visão sobre o mundo, sobre a família, sobre a religião, sobre o dia a dia, sobre o sistema em si, não é? Mas temos que olhar para todos os outros com respeito, porque nós não estamos a despertar todos ao mesmo tempo, porque isso era um colapso, não, nem fazia sentido. Era muito mais perigoso para o ser humano isso acontecer do que propriamente como está a acontecer. Deixa eu ver o que é Exatamente. que a Andreia diz. Cá em casa temos vários altares de religiões diferentes, porque para mim e para o Marcelo o importante é respeitar. Claro, olha, Para cada um. está tudo certo. Está tudo certo. Eu cheguei a ter chamava-se um gongá. Eu cheguei a ter um gongá em casa, com imagens. E depois eu libertei-me daquilo tudo, mas o meu companheiro, na altura, continuava a ir lá acender a velinha e ajoelhava-se e fazia lá o que ele tinha a fazer. E eu, mas com todo o respeito, estava tudo bem da minha parte. Ok? Não, ele continuava a ter a velinha lá para o anjo da guarda acesa todos os dias e eu deixei de ter a minha, ok? Aquilo deixou de me fazer sentido. E aí é que é a espiritualidade, que é o que é que faz sentido para mim. E isto é a nossa vida, porque isso interfere na nossa vida. E a mediunidade está aqui ligada a isto. Porque quanto mais eu me respeito a mim, mais conectada eu estou ao meu coração
mais conectada eu estou ao meu coração, mais conectada eu estou ao meu eu superior. O meu superior é o meu maior guia. Então, mais conectada eu estou ao lado lá. Então, eu começo a trazer mais mediunidade na minha vida. Isto está tudo ligado, ok? Não é que. E tornamos-nos o quê? Melhores pessoas, Melhores. mesmo que as outras pessoas não o vejam assim. Exatamente. Então, esse ali por volta dos 34 anos, né? Quando voltar, deixaste de, digamos, rejeitar ou esconder essa Não, parte, essa mediunidade. Como é que aconteceu? Como é que foi essa transição, digamos? é assim. Eu primeiro, eu vim para o Algarve, porque em Coimbra já muita gente sabia que eu era diferente, porque eu não me considerava médium, eu considerava-me sensitiva, era assim que eu dizia. Então, aos 22 anos, eu também houve uma vontade de vamos dizer assim, começar, sem ninguém me conhecia. Só que o universo, claro, não é como a gente quer. Então eu ia sempre conhecendo pessoas que me iam dizendo, tu és médium, sabias? E eu dizia que sim. Eu nunca, vamos dizer, eu nunca tive uma atitude de esconder, mas também nunca fui de dizer, pronto. Hum, e lá está, mandava os espíritos embora e não passava informações a ninguém, nem pronto, perguntava para mim, sim, continuava a pedir e falava, sempre falei com eles. Eu tive, foi numa situação, não foi comigo, né? Mas o meu ex-companheiro, na altura o meu companheiro, foi diagnosticado com depressão, ficou de baixa em casa e, claro, os médicos fazem o que sabem e ele estava um zombie de tão medicado que estava. E então eu estava sempre a pedir ao universo que ajudasse. E então apareceu uma colega minha, na altura, da indústria farmacêutica, ela estava no centro espírita e o universo é engraçado, porque eu, apesar deles não viverem muito longe de mim, eu só saía de casa para ir ao supermercado, porque o meu companheiro estava suicida, portanto eu não estava muito tempo fora de casa, eu estava em casa com ele. E na mesma semana eu encontro o marido dessa minha colega 2 vezes no supermercado uma vez, outra vez eu tinha que ir à FNAC, não sei se fui buscar um livro, porque eu gosto muito de ler. E eu assim, isto não é normal. E eu disse a ele: olha, desculpa, mas não é normal. A gente para aí há 2 anos que não se via e agora numa semana encontro 2 vezes. Na primeira vez ele perguntou pelo meu companheiro, eu consegui não chorar e dizer-lhe: pronto, ele vai andando. Na segunda vez, ou seja, foi passado 2 ou 3 dias, ele volta-me a perguntar por ele e eu desatei a chorar. Nessa noite, ele e a mulher foram jantar à nossa casa. E nessa noite, ela diz-me: nós estamos num centro espírita, tu és médium? E eu disse: sim, eu sei. Queres ir lá com ele? Então eu fui ao centro espírita para tratar do meu companheiro. Foi o que eu fui. A minha ideia era essa. Claro que no primeiro dia fui logo convidada para entrar como médium e eu disse que não. Enquanto nós andámos lá nos tratamentos, eu fui dizendo que não. Só que depois o Pai de Santo, olha, é manipulação. É porque ele convinha entrar aqui, porque ele tem a mediunidade para abrir. E eu estava a perceber perfeitamente bem o que é que ele estava a dizer. Olha, eu já sabia aquilo, ele não estava a dar nenhuma novidade. E depois ele diz: se tu não vieres, ele não vem. Eu aqui já tinha aceito a minha mediunidade. Eu aceitei-a naquele jantar em que a minha colega e o marido Uhum. nos falaram do centro de espírita e ela perguntou se eu era média. Eu disse: sim, eu sei que sou e estou disposta a aceitar a minha mediunidade e a trabalhá-la para o ajudar. Foi esse, foi nesse momento que o universo começou a conspirar para eu agora estar aqui onde eu estou. O que é que acontece aqui?
eu nunca pensei fazer o que eu estou a fazer, ok? Não foi planeado, ok? Aliás, as melhores coisas são as que vêm do universo e não são planeadas. Lamento-vos informar. Para aqueles que são os control freaks, ok? Gostam de controlar tudo, não quer dizer que corra mal, mas vou-vos dizer, corre muito mais fácil. Olha, quando a gente até vai a medos, ok? É mesmo com medo que a gente vai. Ahm, Até eu estive no centro espírita e aprendi muita coisa. E eu dizia ao meu pai de santo, eh, eu dizia-lhe que eu via-me como uma aprendiz de feiticeira, porque lá eles ensinam a fazer os banhos de ervas, as comidas para a gente ir dar, aquilo é tudo feitiçaria, não é? E então eu dizia-lhe que sentia-me uma aprendiz de feiticeiro e ele era o meu feiticeiro mestre, porque ele é que ensinava. Ele ria-se. Eu tinha respeito por ele até determinado ponto. Nunca lidei muito bem com a cena do beijamão ou do ir pedir a benção, porque eu respeitava, vamos dizer, o conhecimento e a sabedoria que ele tinha, mas e respeitava como ele sendo, vamos dizer, como ele dizia, o zelador da casa, né? Faz-me sentido que no meio de 100 médiums já haja alguém a comandar aquilo, né? Senão é uma bagunça. Mas aquela cena do eu sou superior a ti, tens que me beijar a mão e pedir a benção, aquilo não me encaixava de maneira nenhuma. E até tinha esta luta interna que era, ok, eu até gosto disto, mas há aqui muita coisa que não me encaixa, ok? E mas ajudou-me imenso, porque aquilo incentivou-me a quê? E eu cada vez falar mais com os meus guias, e posso-vos dizer que nem era o Chichi o guia que eu mais falava, era outro guia meu. Eras tu, sim, estás aqui. Horas de conversação. E eu, como levava praticamente 1 hora de carro de minha casa para o centro espírita onde eu estava, era 1 hora para lá de carro, 1 hora para casa de carro. Olhem que eu saía de casa à sexta-feira por volta das 6 da tarde, chegava a casa às 4, 5, cheguei a chegar às 6 da manhã, menos vezes, mas cheguei a chegar dia. No sábado a mesma história e no domingo era mais cedo, eu saía de casa por volta das 2, 3 e chegava a casa por volta das 11, meia-noite, muito raramente depois disso. De 15 em 15 dias, o nosso fim de semana era para aquilo. Não interessa se havia aniversários, não interessa se havia, fosse o que fosse. Claro, isto era eu, porque em tudo o que eu meto-me a sério. Não é como muitos que estavam lá, que não se podia comer carne no fim de semana, nem beber café, nem não sei o quê, e eles cagavam-se e faziam tudo à mesma. Tínhamos que tomar banhos de ervas específicos naqueles dias, agora também já não me lembro muito bem. E eu posso dizer que eu fui lá aprender o que é que realmente é importante para mim, por isso é que eu valorizo muito a experiência que eu tive lá, porque eu tive que estar lá para perceber que realmente eu não vou beijar a mão de mais ninguém, eu não vou beijar, aquilo não faz sentido. Eu não me vou ajoelhar à frente de um homem. Nem de um ser espiritual eu me ajoelho, quanto mais de um homem. E tudo às vezes aquilo que acontecia lá, por exemplo, eu levava coisas para casa, aliás, deixei de levar também detergentes, panos, roubavam tudo, os próprios irmãos da casa roubavam. Estava sempre tudo a tentar não pagar nada, estava sempre, eu assim, eu aprendi muito, olha, aprendi muito sobre o ser humano. Exato. Aprendi muito. Olha, Fernando, a libertação, como é que eu te vou dizer? Ela aconteceu devagarinho, porque aquilo foi assim. No último ano, para já eu já comecei a não ir todos os 15 dias, ok? Olha, comecei a não ir. Porque eu cada vez mais eu ia, aquilo ia-me deixando de fazer sentido. E então houve uma vez que o Pai de Santo chegou ao pé de mim e disse que o meu Xangô, que é o Chichi, eu estava a falar com ele, nunca mais me esqueço, eu estava a limpar o chão, ou limpar uma que a gente limpava antes de.
de abrir a sala, não é? Para as pessoas que vinham procurar ajuda. E eu estava a limpar e o Pai de Santo aproxima-se e diz-me que o meu Xangô estava. Eu estava a falar com o Chichi, ele chega e diz: Olha, o teu Xangô está a pedir comida. Epá, e aquilo era tão bem, cada coisa que quando o Pai de Santo dizia que o nosso guia estava a pedir, a gente tumba, toca de bregar mais ali estes dois. E eu fiquei a olhar para ele e olhei para o Chichi e perguntei ao Chichi em pensamento: Uhum. Tu queres comida? E o Chichi diz-me assim: estás na casa de. O Chichi é bruto que nem uma porta, ok? Os meus alunos já sabem, porque o Chichi é mesmo, é falar, é mesmo firme. E então o Chichi responde-me uma coisa deste género, já não lembro bem como é que ele disse, né? Mas estás na casa dele, respeitas as crenças dele. Foi a última Caramba. oferta que eu fiz para um guia meu naquela casa, ok? Respeitei, olha, calei-me e disse com certeza, amanhã já trago as coisas para fazer a comida para o meu Xangô, gratidão, né? Saravá, que era muito como se dizia lá, Saravá. E, e eu fiz. Eu acredito que nestas situações não nos podemos nunca sentir. Não, não é subjugado. Ó, percebes, Patrícia? Aqui a questão foi como o Chichi disse: estás na casa dele, são as crenças dele. Portanto, aquilo, naquele dia, quando eu vim para casa, eu chamo reunião com os meus guias. Eu disse assim: reunião, lá vinha o carro cheio comigo, né? Vinhamos todos no carro. E então, eu amanhã vou levar aquela merdice toda que eles pediram e levo lá as moedas e levo aquilo tudo. Amanhã já vou tratar disso. Tenho que ir tratar disso, que é para as 6 da tarde amanhã, quando for para Faro, já levo tudo. Agora, como é que é? Eu não vou com intenção nenhuma de. Foi quase tipo Chichi. Eu não. Na altura eu não tinha o nome do Chichi ainda. Aliás, eu tratava por Xangô. Ó, Xangô, eu não sei, mas é assim. Pronto, eu vou fazer, mas já estás a ver como é que eu estou em termos de vibração. Eu vou fazer porque o Pai de Santo quer. É tipo mesmo é por obrigação. E veio uma guia que eu tenho, que é muito tranquila a falar. Olha, eu vou conduzir tipo 4 da manhã para casa, né? O que é que estás a sentir? O que é que estás a sentir com isto que estás a viver? E eu tive que parar, quer dizer, continuei a conduzir, né? Mas parar, sentir, e é isto que vocês têm que aprender a fazer em tudo na vida. Epá, isto não faz sentido, porque eu não estou aqui agora para estar a alimentar as crenças daquele gajo, com todo o respeito. Eu vou ter que sair. Foi quando me apareceu a primeira vez na minha cabeça, eu vou ter que sair. Ok? Depois houve outra situação que eles queriam fazer um ritual de magia para todos os médiuns. Eu fui perguntar, eu perguntei a toda a gente para que era o ritual de magia. Riam-se, não sei, o pai diz que é para fazer, a gente faz. E eu disse: não, eu não faço. Ok? E ele nunca veio ter comigo, nunca me veio perguntar nada. Ok? Na religião, uma coisa que eles não gostam é quando nós perguntamos muita coisa. Ok? E normalmente a resposta é porque sim. Eu sou tipo os putos quando estão na idade dos porquês. E Sim. porquê? Enquanto eu não entender, e porquê? E porquê? E, isto de acordo ainda do que o Fernando escreveu aqui para nós, não é? A decisão não foi tomada precipitadamente e de um momento para o outro, ok? Porque depois é assim, agora vamos entrar na psicologia, que é, ele começou a perceber que ele estava-me a perder, né? Que eu estava mais desligada. Até ele fez exatamente o que não devia ter feito.
Ele, em vez de tentar perceber porque é que eu estava mais desligada, ele achou que se me desse mais necessidade que eu precisava da proteção do terreiro, que eu precisava da proteção dele, que eu precisava da proteção dos meus guias, porque ele dizia-nos, pois cada terreiro tem a sua crença, tem a ver com o pai ou a mãe de santo de cada terreiro, ok? Mas ele dizia-nos que se nós saíssemos de lá perdíamos os Os dons. guias. Eu ria, porque aquilo era mesmo mentira. Mas eu via a cara de irmãos lá que aquilo já assustava, ok? Isso é tudo treta, né? Mas lá está, é manipulação. E ele começou-me a dar, foi cada vez mais. Não, Paula, agora tens que ir fazer uma gira, agora temos que ir fazer um não sei quê. Paula, tu tens muita inveja. Isso é tudo manipulação, ok? E eu não acreditava em nada daquilo. Tipo, eu não sentia nada daquilo. Se eu não sentia, eu não acreditava no que ele me estava a dizer. Estão a perceber? Quando nós aprendemos, aqui vem a mediunidade, quando a gente aprende a sentir o que nós sentimos e não duvidamos daquilo que sentimos, desenvolvimento pessoal, ok? Um manipulador não nos consegue manipular, ok? Não consegue. Então, Fernando, a minha decisão levou alguns meses. Levou alguns meses. Mas quem fez ou quem ajudou no caminho da minha decisão foi o próprio Pai de Santo que fez isso. Ok? E depois eu comecei para já eu desenvolvi muito mais quando eu larguei aquilo, ok? E não fui a única, porque a minha madrinha de batismo, porque eu fui batizada nessa religião, saiu algum tempo depois de eu sair, e para aí um ano depois ela dizia-me: Paula, eu quando fui para o terreiro via, no terreiro deixei de ver e agora estou a voltar a ver. Tu tinhas razão, porque eu dizia-lhes: nós aqui, os nossos dons ficam limitados no medo, na crença de que lá está, de que tu não, o líder vê, ouve, olha como é que fazem aqueles líderes malucos que, que até dizem que são reencarnados de Cristo e que Sim, eles têm razão no que dizem, mas não daquela forma. Ah, e que eles é que falam, recebem as ordens diretamente de Deus, né? Pronto, dizem esse tipo de coisas, que é eles a quererem se pôr no. sim, Eles é que se estão a pôr, mas depois exato. a malta também alimenta isso, né? E depois o ego, quanto mais é alimentado, mais ele infla, ok? Pois é, pronto. A Olha, experiência era mesmo para evoluires. é, não, e era para eu me libertar, porquê? Porque eu tinha uma crença que muita gente tem, já agora eu vou dizer qual é, que é uma crença, ok? Que a mediunidade está ligada à religião. Não, não está. O que eu descobri nestes últimos anos, né? Eu estou com 48 anos, o que eu descobri nestes últimos anos é que a mediunidade está ligada, mas é à biologia e à física, portanto à ciência, ok? Porque estamos a falar de energia De energia. Exato. e não de anjos nem santos, apesar de que eles se apresentam assim para quem acredite. Lembrem-se que o nosso mundo espiritual é aquilo que nós acreditamos que ele seja. Por isso há pessoas que veem demónios, sim. E são reais, são? Não, eles não existem, mas eles são reais. Olha, eles não existem, mas eles são reais. Eles não existem, mas existem. Porque se nós acreditarmos que eles existem. Ok? Olha, se vocês tiverem muito medo, são as pessoas que vão ter mais fenómenos paranormais em casa. De objetos, de barulhos. Quem tem mais medos é quem tem mais experiências, vamos dizer, paranormais. Acreditem, ok? Porque
nossa própria energia também vai fazer isso. Okay? Lembrem-se que nós somos os criadores do nosso mundo espiritual, nunca se esqueçam disto. Então a gente respeita a criação dos outros, ok? Quando alguém me diz, ai, eu vi o diabo ali acima do pé da cruz, e eu vou ter que, pronto, vou morrer, não rir de gozo, e vou dizer, ok? Olha o Mário Ribeiro, beijinho. E vou dizer que, claro, sim, claro que tens um demónio ali ao cimo da tua cruz, não sei de onde. Deixem, senhora. Olha, vou-vos deixar aqui, vão pesquisar, ok? Vou-vos deixar aqui Vocês também têm que se habituar a pesquisar. Eu faço muita pesquisa, ok? Faço muita pesquisa. Eu gosto muito de ler e, claro, agora é mais fácil às vezes na internet, encontra-se muita coisa. Então, vão pesquisar. Houve uma altura que eu andei a pesquisar, já lá vai uns anos, andei a pesquisar exorcismos no YouTube. Tem lá muita coisa, ok? Mas ponham exorcismos reais, ok? Da Igreja do Vaticano, ok? Do Vaticano. Sim. Agora, pelo menos havia lá muitos vídeos. Não sei se agora há mais, há menos, pronto, mas tem lá vídeos, ok? E para quem tenha medo, veja de manhã, às 8 ou às 9 da manhã, que é para a noite poder dormir melhor. E a maior parte das possessões, olha, não fazia ideia que ia falar disto hoje, o pessoal tem sempre medo destes temas. As possessões são mais frequentes em crianças e em pessoas extremamente católicas. Porquê? Porquê, Jamila? Vá, partilhem Mas, aí. Porquê que e vocês acham? porque é aquilo que nós aprendemos na Igreja Católica, não é? Na Igreja Católica existe o Deus e o diabo, né? Mas porquê, Se porquê que as acreditas em pessoas Deus e na conseguem? religião, Mas são as próprias pessoas que manifestam depois aqueles seres. O que é que claro, acontece? é assim, pelo menos eu cresci e foi uma coisa que eu discuti há pouco, digamos assim, com a minha mãe, porque eu cresci a ouvir, a ter medo de Deus, por exemplo. Olha, mas Assim isso como é eu tinha medo do diabo, eu ensinado. tinha medo de Isso é Deus, né? ensinado. É Porque ensinar, dizem que Deus tem exatamente. ira. Olha, parte-me a rir quando dizem Deus tem ira. Onde? Nos Deus é castigador Sim. e não fazia sentido. Tipo, Deus é amor, mas ao mesmo tempo te castiga se te portas mal e não sei quê, e tens que ir e te confessar e fazer isto e aquilo. Chegou uma altura que aquilo já deixou de fazer Olha, sentido, não é? a medalha para já vai para a Lara Sofia Brito, minha aluna, minha cliente, minha querida. Estão mais vulneráveis e têm mais medos. A Ana Vasconcelos também diz: quem tem medo tem frequência mais baixa. Sim, culpam Deus por tudo e culpam os vizinhos por tudo. A culpa não existe, ok? É criada por nós. Um beijinho, olha, também fazer um coraçãozinho. Agora, já aprendi a fazer. Olha, isto não fui eu, ok? Vou fazer outra vez. Faz lá. Obrigada. Ahm, São pessoas mais vulneráveis, por isso é que eu disse que a Lara leva a medalha. Porquê? Porque é as duas coisas. São mais vulneráveis, mas também são aquelas que estão com tanta quanto mais crença religiosa têm, quanto mais fanáticos têm, mais facilmente podem sofrer uma possessão, mais facilmente têm problemas na vida. Okay? Mas depois, se for preciso, dizem assim: e o que me salva é a igreja, porque se eu não estivesse lá, a minha vida ainda estava pior. Isto faz-me lembrar outra coisa, mas não é para falar nisso agora. Que não tem nada a ver com o tema, mas é a mesma coisa. Eu fará se eu não tivesse levado aquilo, tinha morrido. O medo é, vamos dizer, é uma emoção que é necessária, ela faz parte de nós, ok? Também não quero, isso é impossível, ok? Quem quer é ser aí o destemido, não lhe dou 2 minutos de vida, ok? A gente precisa do medo em questão de sobrevivência enquanto seres humanos, ok? Aliás, nenhuma das nossas emoções é para não existir, ok? Isso, Márcia.
Quando temos medo, temos uma emoção forte e essa emoção cria a realidade. Isso mesmo. Okay? Cria a realidade na matéria, mas também na energia. Ok? Claro. E às vezes, normalmente, primeiro na energia, porque é emoção, Exato. energia, vibração, e depois consequências também na matéria. Olha, isso, a Sofia fala nem me lembrava das confissões. Isso é outra coisa que não faz sentido nenhum, ok? Não vou dizer que não haja padres que não sejam excelentes terapeutas, ok? Exato. Mas não são todos, porque aquele que vai lá, vais lá e depois diz só, pede perdão e reza 15 Pais Nossos e 10 Ave Marias, mas felizmente existem alguns padres que são autênticos terapeutas, esses top, ok? Podia não ter aquele nome, a confissão. Ok? Confissão. Eu tenho que ir confessar os meus pecados. Pecados não existem, ok? E confissão, lá está. Bem, eu já são 10. Isto hoje é tema para Isto 10 lives. dá. Olha, eu vou só deixar-vos uma mensagem que o Chichi diz que é importante, que é tipo um remate, vamos dizer assim, daquilo que se tentou passar aqui para vocês. E até com a minha história, olha, a minha história acabou agora, olha, onde eu estou agora, que é um novo início, eu estou a iniciar a minha vida. E estou, olha, estou feliz, é desafiante, há projetos novos para saírem, há trabalho para fazer, e há ainda muita coisa para aprender. E eu estou aqui porque fui dizendo que sim. Okay? Às vezes a gente precisa dizer que sim a coisas que nunca fizemos. Mas hoje a mensagem que o Chichi, o meu guia, para quem não saiba, que o Chichi quer que levem daqui, aprendam a ser livres das vossas próprias prisões. Aprendam a encontrar a liberdade primeiro em vocês, porque depois já ninguém vos consegue prender em lado nenhum. E respeitem quando vocês já estão livres. Respeitem aqueles que escolhem ainda estar dentro da sua gaiola, porque nós não somos pássaros, nós temos dedos e mãos. O pássaro não consegue abrir a gaiola, a sua própria gaiola, mas nós conseguimos. Olhem, o que é que ele está a dizer? Abram a vossa própria gaiola. Não é preciso vir ninguém abrir, ok? E também não queiram ser a pessoa que vai abrir à força a gaiola do outro e ele está-se a agarrar às grades e vocês estão a anda! E ele não está pronto, ok? Aprendam a esperar, a deixar estar. E quando é com alguém muito próximo, isto é recado para alguém. Quando é com alguém muito próximo, portanto, alguém que vive abaixo do mesmo teto, pode ser um filho ou um companheiro, ou até um pai, se viverem com os pais. Aprendam a amar, porque amar também é respeitar, a não ser que a outra pessoa não vos respeite e metam-no na linha, ok? Mas aprendam a respeitar que lá porque é marido, lá porque é filho, lá porque é pai ou lá porque é mãe, não tem que, não tem que acreditar no mesmo que vocês, não tem que fazer o mesmo que vocês. Okay? Façam outras coisas, gostem juntos. Obrigada eu a todos os que estão a agradecer aí por me ouvirem, okay? Até se fartarem um dia de mim. Não vou fartar, não vão. Pronto, olha, o Gigi é que sabe, ele diz que não vão fartar e eu acredito no Não, Gigi. não, é se farta aqui. Adoramos ouvir, Paula, mesmo. É mesmo. Olha, Agradeço obrigada. também.
eu estou sempre a aprender, porque eu também aprendo com as vossas partilhas. É como eu costumo dizer, eu não faço as perguntas todas, porque eu não as tenho. E cada vez que eu faço uma live e às vezes aparece uma pergunta ou outra, eu também aprendo. Sou muito grata por estarem aí. E acho que é já dia 6, eu tenho uma masterclass, ok? Vamos fazer exercícios. YouTube, certo? O pessoal, olha, o pessoal que não conhece, aparece sempre alguém que não conhece. Olha, tu é que sabes quem é que lá vai estar. Isso não é comigo, isso é contigo. Mas a gente vai pôr ali a malta a abrir o terceiro olho. Então eu também quero, também olha, estou bem curiosa, estou bem curiosa. Obrigada a todos da minha parte, não sei agora as mil. Eu quero agradecer também todas as pessoas que cá estiveram, as mensagens, a Paula profundamente por aceitar, por tanta sabedoria, e por facilitar aqui o processo, porque o meu Instagram não queria nada comigo. Eh, Aos guias também ali ajudar. Eu sei que também houve aqui muitos recados para mim. Eu também estava aqui com muitas resistências. É um bocado estranho. Eu queria estar contigo aqui, mas havia resistências. Portanto, está tudo certo. E então, percebeste que eram medos infundados? É medos, exatamente. É medos aqui ainda para trabalhar, né? Olha, tu és minha aluna, né? Sim, E o pessoal às vezes, eu quando digo aluno ou aluna, né? É com muito carinho. Não é com o eu sei mais, ou não é nada disso. É mesmo um termo, para mim é carinhoso eu chamar-vos alunos ou alunas. Olha, formandos, nem me façam isso, que eu não gosto, ok? Ai, são meus formandos. Epá, eu estou-me a cagar lá para o que é o correto e o não sei o quê, exato. não quero saber. É com carinho que eu chamo alunos. E um trabalho que eu tento fazer precisamente vocês não me verem como se eu esteja ali e vocês estão aqui. Não. Paula, queres fazer direito? Epá, se a minha agenda permitir, se vocês ajeitarem-se para que dê e faça sentido, pá, olha, o tema para mim como é que é? Vocês é que sabem. Está tudo bem. Os temas estão sempre bem. 9, 9h30, claro, prefiram que seja assim à noitinha. Olha, a Emília está-me a mandar mensagens no Messenger a dizer que não consegue entrar, não sei onde é que ela está. Deve haver pessoal que se calhar deve estar no meu YouTube a pensar que é o direto que está lá para domingo, a pensar que é Ah, hoje. isso é para próximo domingo, né? Olha, não sei, mas é alguém que eu estou a receber aqui notificações, mas estou a ignorá-las, ok? Mas agora por acaso li uma de uma senhora que diz que está a querer entrar e não consegue. Aqui no Instagram acho que é só clicar. Pá, eu também sou uma Também, azelha, mas sim. acho que é só clicar e entra-se, né? Exato. Olha, esta senhora não está a entender. Eu acho que ela deve estar a tentar entrar na minha live que vai ser no domingo. Aí, quer dizer, ela entra, não está Não lá está nada. a transmitir nada, exatamente. Olha, ai, a minha Sara está aqui a dizer que já lhe enviou o link do Insta, mas O ela diz que Instagram não consegue. não Oh, consegue. Sara, pronto, olha então, o que é que tu queres? A senhora depois vem cá vir amanhã ou assim. Isto, Exatamente. isto é assim. Perguntam sempre se isto vai ficar. Olhem, eu vou tentar que fique, como é óbvio, e vou tentar pôr-te como colaboradora, que é para Exato. ficar também no teu perfil, Também ok? não. Eu Exato. vou tentar Isso. fazer isto tudo direitinho com a ajuda do Gigi sempre. Agora já sei, primeiro é no X e depois ele orienta-me. Exato. Ahm, quem entrou agora vai ver depois, ok? Não tem stress nenhum. Olhem, obrigada, 91 pessoas, espetacular. Eu não sei se 91 é contar comigo e contigo ou não, que eu não percebo nada disto. Também não sei. Sónia, foste tu que Mas não interessa. perguntaste. Mesmo, Sim, vai mesmo que ficar fossem aqui. dois ou três, era maravilhoso, né? É, sim, é sempre bom, ok? Mas olha, mas isto também é para vocês perceberem.
que para quem está a começar a despertar, não estão sozinhos, ok? Está muita gente a procurar entender o que não é, o que é que faz, o que é que não faz. Não digam, é assim. Não, se vos aparecer alguém assim, eu próprio faço isso. Eu digo às pessoas: olha, até em consulta às vezes, um cliente ou outro, olha, já foste ver o Instagram desta pessoa ou daquela? Ele é interessante porque fala muito sobre filhos, fala muito sobre não sei quê, porque a gente vem cá também fazer coisas diferentes, que é para nos complementarizarmos. Lá está ele a dizer. Para nos complementarmos. A gramática do Gigi não é muito boa. Para nos complementarmos uns aos outros e assim podermos ajudar mais gente. Ok? Esse é o É isso. objetivo. Não é Pronto, uma competição, é uma colaboração. olha, é isso mesmo. Olha, que grande frase, Jamila, que grande frase. Ok? Mas, É assim, senhora Paula Pinto, beijinho também para ti. Eu sei que está aí muita gente, o Rui Norte, a Marta MCG, não sei quem é. Tens um grande caminho, não olhes para o fim do caminho, olha para o passo que estás a dar agora, é esse o truque. Sim, senhora, somos únicos e fantásticos. E juntos fazemos muita coisa maravilhosa. Ok? Olha, muita gratidão a todos. Queres deixar alguma frase final? Tu já deixaste essa frase, foi fantástica, acho mas que já deixei aquela que tinha que ser. pronto. Não me peças mais. Pronto, boa. Mas foi uma grande frase, sim, Gratidão. senhora. Não é isso. A Marta diz que é do meu curso de mediunidade. Boa. Beijinhos a todos. Durmam bem. Se não conseguirem dormir, façam um chazinho de camomila e peçam ajuda a alguém, que é como eu faço, para vos ajudar a adormecer. Que eles fazem isso, está bem? Um beijinho Boa. grande para todos. Muita gratidão. Gratidão.